Meu nome é Adelino Franklin, sou professor de Filosofia e Sociologia no Colégio São Francisco Coque. Agora, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês acham que as pessoas se respeitam no que se refere à diferença de crenças e religiosidades? Bom, a verdade é que realmente as pessoas não se respeitam em relação à religião. Eles defendem umas coisas, uma religião defende uma coisa, outra religião defende outra. E às vezes eles acham que certa religião está errada, certa religião está certa, e aí ocorre o desrespeito, fala que isso está errado, que isso está certo. Bom, nesse quesito eu concordo com o Pedro Paulo. Eu acho que as pessoas não se respeitam quando se fala a respeito de religião, pelos princípios diferentes, igual ele citou, e principalmente pela opinião formada que cada igreja, cada religião prega para uma pessoa. Aí essa opinião formada que cada pessoa tem, eles não aceitam do outro. E esse ato de não aceitar a opinião do outro é onde que gera as intrigas. E eu acho que a tolerância religiosa é um fator fundamental para que haja paz no mundo. E essa falta de tolerância devido aos princípios que a igreja e a religião pregam em si é mal entendido pelas pessoas. Porque eu acho que a religião é algo pessoal e cada um tem que seguir a sua. Então, a partir do ponto que eu quero interferir no que o outro pensa nesse quesito religião, eu estou sendo até egoísta. Então, eu acho que hoje as pessoas chegam a ser egoístas a ponto de não respeitar o outro quando se fala sobre religião. Eu gostaria de saber se algum de vocês, algum dia, já sofreu algum tipo de desrespeito pela religião que segue. Não só eu, mas eu acho que todo mundo, algum dia, já sofreu desrespeito à religião, sobre o que acha, porque cada um tem uma opinião, cada um pensa de um jeito, cada um é de um jeito. Então, eu já sofri, eu sou católica. E, igual eu falei, cada um pensa de um jeito. Falar, às vezes, que Deus não existe, falar que o que eu penso tá errado. Assim, eu penso de um jeito. Então, aí falar o que eu penso tá errado. Então, isso eu acho um desrespeito. Às vezes já aconteceu de algum de vocês sofrer algum tipo de piadinhas, assim, nesse sentido? Bom, eu sou espírita e o nome já às vezes já causa até um espanto para algumas pessoas. Já fizeram piadinha, você é trem do capeta, os caras vão puxar o seu pé quando você estiver dormindo, esse negócio de incorporação é coisa do demônio. E essas formas de respeito, acho que a maioria dos espíritas já sofreram. E é uma ignorância, porque quem diz isso é porque não conhece, sabe? O evangelho ele é interpretado de maneiras diferentes, mas para mim o evangelho é um só. Um outro assunto que tem sido muito debatido no Brasil refere-se à permissão ou não do uso de crucifixos, imagens em escolas, enfim, em locais públicos. Vocês concordam que esses crucifixos ou imagens devam ser utilizados, devam ser fixados nas paredes? Bom, na minha opinião, eu acho que o uso desses tipos de objetos dentro de meios públicos, onde é frequentado por várias pessoas de vários tipos de diversas religiões, é uma coisa bem diferente, porque vai atingir pessoas que às vezes não estão acostumadas com aquilo. Eu, pelo contrário, sou a favor, mas em relativo a objetos particularmente cristãos, porque o país, a maioria das pessoas são cristãos. Eu discordo do que o Pedro Paulo disse, pelo fato de que em meios públicos são frequentados por todo tipo de pessoa. E não é por causa que a maioria é cristã que tem que ter coisas relacionadas só à religião cristã mesmo. Eu sou a favor de expor crucifixo, expor tudo de religião. Porque eu acho assim, todo mundo pensa de um jeito, todo mundo é de uma forma. O mundo vive na diversidade. O país é um país laico, ou seja, não tem vínculo com uma religião específica. Então eu discordo de ser, ser decorado ou ser exposto objetos de uma só religião.
E como expor objetos de todas as religiões é algo muito difícil, é melhor que não tenha vínculo com nenhuma, para não ser pré-julgado como desrespeitoso ou até um preconceito. Eu acho assim, da mesma forma que pode expor o que eu penso sobre a minha religião, pode expor do próximo. É coisa pública, todo mundo tem direito. Você acredita que nesses espaços públicos haveria local para colocar, por exemplo, aqui na escola, eu não sei qual é a religião de cada um de vocês, mas suponhamos que nós tivéssemos, né, o Pedro Paulo que já disse que é espírita, um outro que você que disse que é católica, se tivéssemos aqui muçulmanos, né, pessoas ligadas ao candomblé, à umbanda, você acredita que, você acha que seria possível colocar isso... Da forma como você disse, você acredita que daria para uma pessoa respeitar ao mesmo tempo uma imagem de Nossa Senhora ao lado de uma imagem de Iemanjá, por exemplo? Então, igual eu falei, tipo, cada um pensa de um jeito, cada um de uma forma, todo mundo tem que respeitar o que o outro pensa. É a diversidade do mundo. Bom, voltando ao que o Pedro Paulo falou, ele disse que vivemos num país democrático, mas um país democrático não é aquele que só respeita a maioria, é aquele também que respeita as escolhas de todos. Então, se a gente partir de um meio público, a gente coloca um crucifixo, que é mais voltado para um meio cristão, a gente tem que também considerar a religião dos outros. Então, se eu coloco um crucifixo para uma religião, eu tenho que colocar um Buda, eu tenho que colocar um Alá, eu tenho que colocar vários outros tipos de religião, porque a gente sabe que o nosso país é um país completamente miscigenado. A gente não pode só dar atenção para um e voltar para outro. Isso não é um princípio de democracia. Um espaço público é um espaço que pertence a todos. Então, assim, a não ser que esteja um espaço para cada tipo de religião, igual eu falei anteriormente, para todos ser realmente respeitado, ter um culto ali, não tem jeito de conciliar isso. Infelizmente, ainda vivemos num país onde ninguém respeita a opinião do outro. E você expressar as suas opiniões e dizer que isso é uma obrigação do outro a aceitar, já é também uma generalização. Ele não vai ser obrigado a aceitar as suas opiniões, assim como você também não é obrigado a aceitar as opiniões do outro. Se você crê numa coisa, você não precisa expor ela para todo mundo num espaço público. Você precisa você não precisa provar que você acredita nisso. Sua crença é pessoal. Então você não precisa dela no espaço público para revigorar o que você já sabe que você é. Então eu acho que o espaço público tem que ser respeitado como um espaço neutro. O que vocês acham, né, das manifestações nas mídias sociais, de modo especial o Facebook, algo que tem sido muito utilizado atualmente, no que se refere às manifestações religiosas? Vocês acham que as pessoas estão se agredindo muito ou não? O que vocês acham desses debates que têm surgido nas redes sociais a respeito das religiões, no que se refere à religião de modo geral? O que vocês acham disso? Bom, eu acho que discussões em Facebook entra uma parte de intolerância e insegurança de ambos lados. Porque quem está criticando está sendo intolerante e quem está tentando argumentar contra e sabe que é a favor disso está sendo desnecessário. Porque, igual eu falei, se você tem uma crença, você tem seu ideal, seus princípios, você tem que ser fiel a isso. Você não precisa, de fato, fazer alguém acreditar nisso. Eu acho que o Facebook só facilitou esse meio de discussão, só ampliou, assim, quem quer debater, que já debatia antes da internet, agora facilitou para debater, porque tornou isso global. Então eu acho que o desrespeito no Facebook, assim, discussões a respeito disso, eu acho que não é nem um pouco construtiva, porque nunca vai chegar no consenso. Se você tem um ideal e você é fiel a ele, você tem que seguir ele e pronto, independente de outra pessoa. Agora, a partir do ponto que você quer falar para aquela pessoa que isso está errado, é algo muito paradoxal, é até contraditório isso. Então, eu acho que o preceito de religião é realmente algo que, sim, não se discute. Para fechar também, eu queria dizer que cada religião tem os seus princípios e cada pessoa é adepta a ela pela sua fé. Fé é uma coisa que a gente não dá pra gente explicar. Cada um sente aquilo, entendeu? Eu sou o professor Adelino Franklin, professor do Colégio São Francisco Coque. Estou aqui com o terceirão 2013 para o FESP em Ação.